Aqui estão algumas coisas chocantes que acontecem quando você para de orar. Quando você deixa de orar, a primeira coisa que ocorre é que o orgulho começa a entrar em sua vida. A infiltração sutil do orgulho pode passar despercebida a princípio, mas aos poucos ele cria raízes e cresce. Esse pecado sombrio e perverso começa a dominar e se infiltrar em todos os aspectos do seu ser. O orgulho é insidioso, afetando seus pensamentos, decisões e interações com os outros, corroendo sua humildade e dependência de Deus. Ao não orar, você está essencialmente dizendo a Deus que é autossuficiente e independente. Pode ser que não pense conscientemente dessa forma, mas suas ações revelam uma confiança em sua própria força e sabedoria. Mesmo que não verbalize, suas ações falam mais alto. Ao negligenciar a oração, você demonstra uma crença na sua própria suficiência, declarando a Deus que pode conduzir sua vida sem Ele, que não precisa de sua orientação ou presença. Essa declaração, seja intencional ou não, representa um perigoso afastamento do reconhecimento da soberania e sabedoria de Deus. Ao ignorar a oração, você está dizendo: vou assumir o controle da minha vida, Senhor. De agora em diante, tome o banco de trás. Eu estou no comando. Essa atitude coloca o eu no centro, afastando Deus do processo de tomada de decisões. Você passa a decidir por si mesmo a hora de levantar, de dormir, para onde ir, com quem se associar, o que ler e como se entreter, sem buscar a vontade de Deus em cada escolha. É como se proclamasse que, a partir de agora, cuidará de tudo sozinho e que não precisa da ajuda de Deus. Essa postura é não apenas orgulhosa, mas também míope, pois ignora a orientação e sabedoria que vem de Deus. Acreditar que você tem sabedoria suficiente para conduzir o dia sem oração subestima a complexidade da vida e a necessidade de orientação divina em todos os aspectos. O orgulho é um problema sério, e uma vida sem oração manifesta esse orgulho. Isso demonstra falta de humildade e uma recusa em reconhecer nossa necessidade de Deus. Considere a vida do Senhor Jesus Cristo. Inúmeras vezes ele orava, mesmo sendo o Filho de Deus. Jesus buscava constantemente a comunhão com o Pai, mostrando-nos a importância da oração. Suas orações frequentes são um testemunho da necessidade de manter uma relação próxima com Deus. No entanto, ao não orar, você implicitamente diz que, embora o Senhor Jesus orasse enquanto estava na terra, você não precisa disso. Essa implicação cria um precedente perigoso, sugerindo que você se considera isento de práticas que o próprio Jesus seguiu. Essa é a essência do orgulho. Presume autossuficiência. Ao não orar, você nega sua dependência de Deus e ignora o exemplo deixado por Jesus. Essa negação o distancia de Deus e enfraquece sua fundação espiritual. O orgulho assume o controle e, sem a oração, você perde a humildade e submissão essenciais para uma vida cristã fiel. Manter uma vida de oração é crucial para manter o orgulho sob controle e garantir um coração humilde e submisso diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Ele dá mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já refletiu sobre este versículo? Se Deus resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes, então quem aceita e apoia o orgulhoso? Ninguém menos que Satanás. Satanás aprova o orgulho e se alegra com ele, pois foi o pecado que ele cometeu no céu. Esse pecado causou uma guerra nos céus. Compreender a gravidade do orgulho é essencial, pois literalmente desencadeou um conflito celestial. Um ser criado tentou se exaltar acima do Deus Todo-Poderoso. Essa é a natureza do orgulho. O orgulho é destrutivo. Ele equipara a pessoa a Deus e a torna rival dele.
Qualquer um que se enche de orgulho está, de certa forma, tentando se posicionar como Deus, pois Deus é exaltado, e o orgulho tenta elevar a pessoa à posição de Deus. O maior objetivo do orgulho é a autoglorificação e a autoexaltação. O orgulho é centrado em si mesmo. Ele deseja a autoadoração, busca ser visto, honrado e exaltado. Foi o orgulho que criou o diabo. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, uma criatura que destrói vidas. O orgulho leva à perdição. Para ser salvo, é preciso lidar com o problema do orgulho. Humilhar-se e reconhecer-se pecador exige muita humildade, e esta é essencial. Acredito sinceramente que muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, sentiram e conheceram sua verdade, mas a rejeitaram simplesmente por orgulho, pois não conseguiram se humilhar e reconhecer sua necessidade de um Salvador. A humildade é algo que abre portas com Deus de uma forma que nada mais pode. Não há substituto para a humildade. Ela o aproxima de Deus, expõe você às coisas de Deus e muda sua perspectiva sobre os assuntos terrenos e a maneira como você vê os aplausos e as honras deste mundo. A humildade é algo que Deus valoriza profundamente. O orgulho é problemático, porque é um pecado que pode ser difícil de identificar. O orgulho pode se alojar no coração de uma pessoa sem que o mundo perceba. Ele tem uma natureza enganosa. É tão enganador que pode até se esconder da própria pessoa em quem habita. Você pode estar cheio de orgulho e nem saber disso. Mas qual é um sinal claro de que você está cheio de orgulho? A falta de oração é um indicativo. Esta é a verdade. A ausência de oração é um sinal de que o orgulho está tentando se infiltrar em sua vida. A falta de oração revela uma confiança em si mesmo em vez de em Deus. Quando você para de orar, está essencialmente dizendo a Deus que consegue lidar com as coisas sozinho. Isso é uma manifestação do orgulho. Reconhecer isso pode ajudá-lo a dar passos em direção à humildade e a aprofundar seu relacionamento com Deus. Abominação é ao Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 16:5. O coração orgulhoso é uma abominação para o Senhor. Ainda que de mãos dadas com outros não ficará impune. Impressionante, mas essa é a Bíblia, não eu. A Bíblia não suaviza nada, nem tenta agradar aos sentimentos de ninguém. Ela afirma claramente que, se você é uma pessoa orgulhosa, você é uma abominação para o Senhor. Você pode ser uma pessoa orgulhosa e doar aos pobres, ajudando os necessitados. Aos olhos da sociedade, é uma pessoa maravilhosa. Pode também ser uma pessoa orgulhosa e apoiar sua família, sendo fiel a eles. Aos olhos da sua família, você é uma pessoa exemplar. Mas aos olhos de Deus, você é uma abominação. Isso é uma linguagem muito forte. O primeiro sinal de orgulho é a falta de oração. Quando você negligencia a oração, está essencialmente dizendo a Deus que não precisa dele. Esse ato de autossuficiência é a essência do orgulho e afasta você da humildade e da dependência que Deus deseja. O segundo sinal é desistir da batalha espiritual. Vivemos em um mundo cheio de seres espirituais, um mundo repleto de forças malignas que farão de tudo para roubar, matar e destruir. A Bíblia nos lembra disso repetidamente. Infelizmente, há muitas igrejas que pintam um quadro onde Satanás e demônios não existem e que ser cristão é só alegria. No entanto, a verdade é que existe uma batalha espiritual real com seres malignos reais. Efésios 6:12 diz: "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais." Quando você para de orar, está dizendo a Deus que consegue lidar com a guerra espiritual por conta própria.
Parar de orar significa que você basicamente abandonou a batalha. E eu sei que é difícil, pois é uma verdadeira guerra espiritual. É por isso que a Bíblia nos diz que estamos lutando um combate real. Há um diabo que não medirá esforços para atacá-lo. A Bíblia ilustra isso claramente. Em 1 Pedro 5,8, lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E ele devorará. Satanás está atrás de você, dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família, da sua alegria e paz. Ele quer tudo que você valoriza. Ele está atrás da sua mente, da sua serenidade. Um dos principais artifícios de Satanás é o desânimo. Quando você se sente desanimado, é mais fácil negligenciar a oração. Ele sussurra mentiras que fazem você duvidar do poder e da importância das suas orações. Uma tática particularmente insidiosa que ele usa é explorar seus sentimentos de culpa e indignidade. Ele planta pensamentos como: você acha que Deus vai ouvir um pecador como você? Depois do que fez, você acha que Deus quer algo com alguém como você? Se esse conteúdo falou com você, tocou seu coração e revelou a importância de colocar sua vida nas mãos de Deus, então tome uma atitude agora. Não permita que o orgulho, a dúvida ou o medo o impeçam de se aproximar de Jesus. Declare publicamente sua fé e escreva nos comentários: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Ao fazer isso, você dá um passo poderoso de humildade e fé, demonstrando sua dependência de Deus e rejeitando o orgulho. Esse ato fortalece sua caminhada espiritual e coloca você sob a graça e a proteção divina. Que seu comentário seja um símbolo de entrega e transformação. Jesus está esperando para caminhar com você, oferecendo paz e vida nova.